Quando surgiram, as ONGs, organizações não governamentais, representavam uma alternativa para a burocracia e a ausência do poder constituído em muitos setores do cotidiano. Hoje elas são alvo de uma série de acusações: desvio de recursos, desvio de finalidade, serviços que não foram prestados. Para falar da regulação das ONGs, Cidadania convidou o senador Aloysio Nunes, autor de um projeto de lei que tem esse objetivo. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Que pontos dessas outras CPIs que já ocorreram aqui, duas CPIs aqui no Congresso Nacional, uma na Câmara e outra aqui no Senado Federal, que pontos o senhor relataria como importantes e por que elas não chegaram a uma consecução? Bem, o meu projeto, eu quero aqui conferir direitos autorais à CPI que funcionou aqui no Senado na legislatura passada. O meu projeto é basicamente um projeto elaborado no âmbito da CPI, com a participação muito ampla, a começar da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a BONG, tem um nome esquisito, mas é uma organização que digamos, exprime o ponto de vista da maioria das ONGs brasileiras. O Tribunal de Contas da União, né, participou, o Ministério Público Federal participou, os próprios senadores que fizeram parte da comissão, dirigida pelo senador Heráclito Fortes, e cujo relator foi o senador Inácio Arruda, né? Essa CPI, ela não chegou, o seu relatório não foi votado, ficou lá. Uma pena, né? Porque foi um trabalho bem feito, um trabalho que começou num clima de disputa política muito grande, porque já na legislatura passada se verificavam fatos que revelavam um desvirtuamento, uma perversão da ideia da parceria do Estado com organizações da sociedade civil, né? E que depois tomaram forma de escândalos como esse que sacudiram o Ministério dos Esportes, o Ministério do Turismo, notadamente. Esse relatório foi apresentado, mas não foi votado, né? Eu penso que em razão das disputas políticas que havia em torno do tema. Eu não era senador na época, mas alertado por fato de que havia um bom material produzido durante muito tempo por várias cabeças, eu procurei neste arquivo o projeto de lei que eu apresentei no Senado. Agora, fiz algumas modificações, porque havia lá um outro tópico em que me pareciam inconstitucionais, porque davam ou tiravam atribuições de órgãos públicos e, como o nosso telespectador talvez já saiba, que quem vê aqui a TV do Senado, essas matérias só podem ter origem no Executivo, esse tipo de assunto. Mexe com a estrutura de órgãos governamentais. Então eu tirei fora isso, mas aproveitei a essência do projeto. Na verdade, chama a atenção o fato de que já em 2005 o IBGE identificava 338 mil organizações não governamentais. Dessas, 35% são voltadas para os direitos do cidadão. Um quarto são ligadas a instituições religiosas e outras se distribuem, 7%, mais precisamente, se distribuíam naquela altura em formação de mão de obra e educação. Chama a atenção essa quantidade, essa distribuição? Chama, eu acho um fato muito positivo, muito positivo. O fato de que nós tenhamos tanta gente disposta a dedicar uma parte do seu tempo, da sua energia, para trabalhar em favor de causas que são gerais. Ou seja, o seu objetivo não é a satanização de modo algum, pelo contrário. Das ONGs. Olha, ONG não é uma novidade. Se você pensar bem, as Santas Casas de Misericórdia, que são instituições centenárias. Né? Centenárias, né? Foi uma das boas heranças que nós recebemos de Portugal, esse modelo da assistência aos necessitados, assistência à saúde dos necessitados, isso muito antes de existir o SUS. Isso ainda na Idade Média portuguesa, no início da Idade Moderna, se criou essa instituição. Não é? As APAES também, né? Aqui no Brasil, a Santa Casa de Santos, né, no estado de São Paulo, que é de 1500 e pouco, contemporânea à fundação da cidade. As associações, as APAES, que é um trabalho extraordinário. Associações de pais e amigos dos excepcionais. Né?
e mil e uma atividades. Mesmo os clubes de serviço desenvolvem um trabalho muito... A poliomielite no Brasil, né, ela foi erradicada com uma participação muito grande dos Rotary Clubs, por exemplo. Né. Enfim, é uma ideia boa, eu acho um fenômeno muito positivo o fato de que a sociedade mesmo, ela cria redes de solidariedade, né, cidadãos que se organizam para prover, movidos pelo desejo de fazer o bem. Agora, o problema é que isso foi, em alguns casos, essa modalidade foi pervertida quando começaram a se formalizar acordos, parcerias com o governo para a execução de serviços públicos mediante retribuição. Veja, eu não sou contra, pelo contrário, eu acho que essas parcerias com o setor público, elas são muito eficientes em muitos casos. Eu vejo, por exemplo, as organizações não governamentais que gerenciam hospitais públicos em São Paulo, né? No estado de São Paulo e na região metropolitana. São organizações como a Santa Casa de Misericórdia, como as Irmãs Marcelinas, a Fundação da Faculdade de Medicina, né, o Hospital Albert Einstein, que criaram organizações para colaborar com o governo e recebem retribuição para isso. Agora, quando envolve recurso público, aí parece que há um vazio de... Exatamente. O problema é vazio legal, né? Um vazio legal que estabeleça formas e critérios para escolha por parte do poder público dos parceiros, das entidades parceiras, regras que garantam que a entidade parceira tenha efetivamente condições de fazer aquele serviço, de prestar aquele serviço, né? Tempo de existência. Chamou minha atenção, de todos nós, numa dessas investigações da Polícia Federal sobre essas ONGs bandidas que operavam num desses ministérios, um funcionário do ministério, né, aconselhando alguém que iria constituir uma ONG para fazer uma parceria, só para receber dinheiro, né? Dizendo, olha, o importante é a fachada, o importante é você alugar uma casa com uma fachada. Então... Naquele caso lá do Amapá, né? Eu acho que é isso. Então, não é fachada, o importante é saber se tem já serviço prestado, se tem tempo de constituição, que não é uma coisa criada assim de uma hora para outra, pelo menos 3 anos de constituição, que os seus dirigentes tenham a ficha limpa, não é? Que o contrato siga determinadas regras que permita a fiscalização, tem que ter objeto claro, tem que ter etapas na sua execução do seu plano de trabalho que permita saber se ele está progredindo ou não. Controle de prestação de contas. Com prestação de contas, não é? Enfim, eu não quero burocratizar, mesmo porque eu prevejo no meu projeto algumas parcerias de pequeno porte, onde essas exigências são bem mais brandas, mas sem perder o essencial. Dinheiro público tem que ser aplicado com critérios. O seu projeto às vezes até mais eficiente, você quer saber, a ação do poder público através dessas organizações do que a ação direta do poder público. Porque ela é mais próxima do cidadão, ela está inserida na comunidade, né? E, aliás, no meu projeto eu prevejo que quando se trata de fazer parceria para áreas da atuação do poder público sujeitas à fiscalização ou à sugestão de conselhos municipais, estaduais, esses conselhos opinem sobre a idoneidade da organização, da ONG, em prestar aquele serviço. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde será ouvido para saber se aquela organização social voltada à saúde é efetivamente habilitada.